Boa noite a todos, aos que estão aqui pelo Zoom, e também aos que estão acompanhando pelo YouTube. Sejam todos bem-vindos. E como todos os dias você já sabe, a gente começa pontualmente às 7h30 e eu já quero começar convidando você a fechar seus olhos, curvar suas frontes, se você puder, e orarmos ao nosso Deus. Oremos. Querido e bondoso Deus, estamos agradecidos da tua misericórdia, do teu amor, do teu perdão. Estamos agradecidos por tua graça preciosa que alcança os nossos corações. Porque o Senhor tem cuidado de nós. Louvamos a ti porque o Senhor nos tem dado a oportunidade de estudarmos a tua palavra. E queremos te pedir que continue conosco em nome de Jesus. Amém. Bom, a câmera está aqui um pouquinho em falso, mas vai dar certo. Convidar você já direto a abrir a sua Bíblia. Apocalipse. Nosso primeiro texto de hoje, Apocalipse capítulo 14. Nós hoje vamos estudar sobre os enganos de Babilônia e a Igreja de Deus. Então a gente vai ver um pouco do engano e vai ver o contraponto, que é a verdade, que é a Igreja do Senhor. Tá bom? A gente já orou, você já está com o texto na sua tela, mas eu quero ler o texto que está em Apocalipse 14, verso 8, diz assim: Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber todas as nações do vinho do furor da sua prostituição. Você deve lembrar, né, nós já estudamos na história, que um grande império se levantou ali na antiga Mesopotâmia. Era banhado por dois rios, o rio Tigre e o rio Eufrates, em especial o rio Eufrates, que passava no meio dessa cidade. Então a cidade foi construída às margens do rio, de um lado e do outro, e foi construída uma fortaleza cercando essa cidade, muralhas gigantescas. Essa foi a Babilônia física. E essa Babilônia, ela teve alguns momentos de esplendor, mas o momento ápice, o momento maior, o momento principal, não foi com Heródoto, foi com Nabucodonosor. E a região que é a Babilônia, não foi com Hammurabi, desculpa. Hammurabi, ele foi o rei, o imperador, o governante de Babilônia, por volta de 1728 até 1686 a.C. Mas o seu ápice foi atingido, foi alcançado em 605 a 539, que foi quando Nabucodonosor assumiu, e até quando os medo-persas conquistaram Babilônia. Ali já quem governava não era mais Nabucodonosor, mas o seu neto Belsazar. E Babilônia tem deixado e deixou ao longo do tempo muitas heranças, né? Heranças na arquitetura. A gente poderia destacar, por exemplo, o Jardim Suspenso. Mas Babilônia tem deixado a sua influência até os últimos dias. E a Bíblia, em Apocalipse, ela fala que a última mensagem seria, a segunda mensagem seria: caiu, caiu a grande Babilônia. Mas espera aí, Babilônia, cidade, já não existe. Então, a que o texto se refere aqui, dizendo que caiu a grande Babilônia? Nós podemos considerar que Babilônia ela tem dois períodos. Babilônia tem o período de cidade, o período que foi até ali 539, o seu esplendor. O período, vamos dizer, da Babilônia física. Mas também a Bíblia identifica que nós temos o período da Babilônia espiritual. E a gente vai entender o porquê que o texto bíblico ele diz isso. E Babilônia, ela é representada por todo, no âmbito espiritual, é representada por todo e qualquer sistema religioso falso, diferente daquilo
que é o sistema religioso instituído por Cristo. E Babilônia, como sistema, ela teve duas fases. A primeira fase foi a fase pagã ou imperial. E já já vocês vão entender o que é que eu estou falando. Eu vou explicar um pouco mais. E por fim, antes da volta de Cristo, nós teremos a Babilônia papal. Vamos entender um pouco mais sobre isso. Nela, o povo de Deus lutou contra a idolatria. Foi um povo oprimido. E Babilônia foi um dos poderes que oprimiram fortemente o povo de Deus. E a palavra Babilônia, não sei se você sabe, mas tem origem da mesma palavra Babel. Isso, confusão. Isso mesmo. Só um instantinho. Babilônia, ela é a palavra que tem a mesma raiz que a palavra Babel. E confusão, né? Mistura. É um codinome que foi usado pelos cristãos do primeiro século para identificar, eles chamavam de Babilônia como codinome representando Roma, porque foi Roma quem perseguiu, foi Roma quem implantou o sistema de adoração falsa. E qual é o convite que Deus faz para aqueles que querem permanecer fiéis a Ele, independente de qualquer coisa, preferem permanecer fiéis a Ele? Apocalipse 18, verso 4, diz assim: ouvi uma outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Olha só, o capítulo 18, ele vem logo após a descrição da meretriz. Não sei se você sabe, mas meretriz é uma prostituta. Seria a linguagem usada na época de Cristo. Então, logo depois, o capítulo 18 vem anunciando a queda de Babilônia. Olha só que interessante. Babilônia, ela primeiro é descrita como sendo a meretriz e logo em seguida a Bíblia descreve a queda de Babilônia. Bruno, que descrição é essa? É o que a gente vai ler agora em Apocalipse 17, versos do 1 ao 5. Talvez esteja pequeno aí, mas eu vou, porque o texto é grande, mas eu vou ler aqui para você e você vai tentando acompanhar aí. É esse texto aí mesmo, Bruno. Isso aí. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas. E mais lá na frente a gente vai entender o que é que significa isso. Com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho de sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlata, besta repleta de nomes de blasfêmias, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro, transbordante de abominações, e com muitas imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito o nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Olha só, quando a Bíblia, quando a profecia, quando Apocalipse se refere à igreja, ele utiliza o símbolo de mulher. Quer um exemplo? Vá lá para Apocalipse 12, você vai ver a igreja pura ou a mulher pura vestida do sol. Já já a gente vai entrar nesse texto. E aqui, Apocalipse 17, a Bíblia usa o mesmo símbolo, uma mulher, só que agora não mais vestida de branco,
mas vestida de escarlata, vestida e portando um cálice de ouro transbordando de abominações, e com um título que diz que ela é a mãe de todas as meretrizes, ou seja, essa mulher, na profecia, que é representando uma igreja, ou melhor dizendo, essa igreja, ela é a mãe de todas as meretrizes, a mãe de todas as igrejas prostituídas. Desculpa se a mensagem é dura, mas o que eu estou fazendo aqui é ler o texto bíblico. É ler o texto que está na Bíblia. E aqui está dizendo que ela é a mãe de todas as meretrizes e das abominações da terra. Olha só. Mãe de todas as meretrizes e mãe da abominação da terra. Aqui, o verso 7 agora diz o seguinte: explica-nos um pouco mais sobre essa visão. Diz assim: no verso 6, eu não vou projetar aqui, mas eu vou ler para vocês. Eu passei despercebido esse texto. Então vi a mulher embriagada. Pode deixar já no texto 7, no próximo texto, Bruno, que eu já vou. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. Olha só, essa mulher estava embriagada com o sangue dos santos de Jesus. Deixa eu fazer uma pergunta para você, você que pensa, você que é inteligente. Qual foi a igreja que perseguiu e matou mais cristãos do que o próprio Hitler? Qual foi a igreja que fez um movimento chamado a Santa Inquisição e matou mais cristãos do que a guerra? Pense, vá juntando. Verso 7. O anjo, porém, me disse: por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta, que tem as 7 cabeças e os 10 chifres, e que leva a mulher. Verso 9. Aqui está o sentido. Quem tem sabedoria? As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis. Perdão, eu pulei o verso 8, né? A besta que viste era e não é. Está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujo nome não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas que aparecerá. Aqui está o sentido, quem tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais 5 caíram, um existe e outro ainda não chegou. Verso 15. Falou-me ainda: as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas, ou seja, uma região amplamente habitada. Uma vez que o deserto é um lugar sem gente, o mar ou as águas é uma região bem habitada. Verso 18. A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Vamos pensar um pouco. João escreveu esse texto por volta do ano 100, né? Ali em 96, ano 100. Vamos arredondar para ficar mais fácil de compreender. E quem era que dominava no período em que João estava preso? Se você for na história, no primeiro século, desde 168, na verdade, desde 168 antes de Cristo até 476 depois de Cristo, quem reinou foi Roma imperial. E aí começou a se misturar, onde um dos seus governadores, um dos seus imperadores se disse cristão, e aí eles instituíram a igreja e começou a se misturar. E surgiu a mãe de todas as igrejas. Certo? Aqui no verso 10,
perdão, no verso 7 e também no verso 10, fala, no verso 9, fala que fala das 7 cabeças. E essas 7 cabeças, elas são 7 montes e também 7 reis. Qual é a cidade? Procure aí no Google, daqui a pouco, agora não, mas procura no Google, qual a cidade dos 7 montes? Roma. Então a meretriz governava sob Roma. E tem outro detalhe. João diz que os 7 reis, representados pelas 7 cabeças, 5 já foram, já caíram. Um existe, ou seja, um daqueles 7 era o poder que estava governando, e era o poder que havia feito ele prisioneiro. E o outro ainda não chegou. Quem são esses 5 que caíram? Vou contar para vocês. Egito, Assíria, Babilônia, Medopérsia, certo? E Egito, Assíria, Babilônia, Medopérsia, Grécia. 5 já haviam passado, afinal nós estávamos no reino de Roma, nesse período que o Apocalipse foi escrito, era no período do Império Romano. Um existe, Roma, e o outro ainda não chegou. Esse outro que ainda não chegou, nós podemos ver ele de várias formas na Bíblia. O chifre pequeno representa Roma papal, que surgiu pequeno, mas que fala blasfêmias, que pisou o santuário de Deus, que trataria de mudar os tempos e as leis, que fala blasfêmias contra o Altíssimo, dando perdão, fazendo você entregar tudo por uma indulgência, como se você fosse receber o perdão por conta daquela indulgência, que se senta no trono do Altíssimo, governando como se fosse o próprio Deus, e dizendo que a igreja é infalível, que a Bíblia ela pode ser alterada desde que a igreja que senta sobre os 7 montes, a igreja de Roma, desde que a igreja de Roma diga que ela pode alterar, assim como ela fez com o mandamento do sábado, assim como hoje ela tem pregado que o Gênesis não é tão literal assim, que o Gênesis pode ser que seja algo simbólico, mas se eu tiro, perceba a gravidade dessas acusações que Roma faz à igreja de Deus. Perceba que se eu tirar o Gênesis da literalidade, ou seja, Deus criou o mundo em 6 dias, ao 7º dia descansou, e houve pecado ali quando Adão e Eva desobedeceram. Se eu tirar isso, eu desmancho todo o evangelho. Por quê? Se não houve pecado, eu não necessito de um Salvador. Se eu não necessito de um Salvador, por que Cristo morreu? Percebe? Ao tirar o Gênesis, não precisa atacar toda a verdade de Deus, não precisa atacar o sábado, não precisa atacar a santidade de Cristo, basta eu retirar a criação. Eu retirando a criação, eu retiro todo o resto. Perceba que sutileza. E aqui nós vemos essas características. Quem era o império que governava na época de João, no 1º século? Roma. Aqui eu não tenho como esconder, eu não tenho como dizer o que está diferente no texto. As 7 cabeças representam 7 reinos, já falei. Representam também 7 montes. E os montes da cidade de Roma. E quem é o menor estado-país, que ele tem esse status, que hoje possui grande influência? Quando você pensa em influência mundial, eu particularmente penso em dois nomes. Estados Unidos da América, que tem a sua parte profética envolvida, e é um estudo um pouco mais aprofundado, e penso também no poder papal. Eu não estou falando aqui da pessoa, mas eu estou falando de um poder, de um sistema religioso que a Bíblia chama de Babilônia.
E a Bíblia diz que o povo de Deus que estiver nela, quando ouvir a voz, sairá. E a gente vai já ler esse texto. Mas antes de ler esse texto, vai lá com sua Bíblia para Apocalipse capítulo 12. O capítulo que fala sobre a igreja pura. Eu esqueci esse texto, foi, Bruno? Eu vou ler aqui agora, então. Antes disso, pode deixar aí, Bruno, antes disso, do 15 ao 18. Não, pode passar, eu já falei. Pode passar. Apocalipse 12, verso 1. Apocalipse 12, verso 1. Se você estudar a Bíblia com afinco, com dedicação, você vai perceber que os textos da Bíblia, eles estão intimamente conectados uns com os outros. Verso 1 diz assim: viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa com 12 estrelas. Aqui nós vemos uma representação completamente diferente, completamente distinta da mulher, da meretriz. Aqui uma mulher vestida com o sol da justiça que representa Cristo. E você vai continuar a descrição, você vai ver o verso 3. Viu-se também, verso 2. Que achando-se grávida, grita de dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. A igreja aqui, ela estava, a mulher aqui representada estava a ponto de dar à luz. E você vai ver que o dragão queria devorar esse varão. Quem é o varão? O próprio Cristo. Como foi que Cristo foi perseguido? Quando ele nasceu, foi emitido um decreto onde as crianças, os homens, os varões deveriam ser mortos. Mas Cristo, você sabe, Cristo não foi morto. Ele cumpriu cabalmente o seu ministério. E o texto continua, verso 3. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande e vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres. Ou seja, a mesma descrição, a mesma besta, o mesmo animal que aparece lá em Apocalipse 17. Nas cabeças, 7 diademas. Com a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. Você já sabe que houve peleja no céu. E Satanás foi arrastado para a terra com a terça parte dos anjos. E o dragão se deteve em frente da mulher. Ou seja, aqui essa mulher ela também pode representar Maria. Porque Maria, se ela foi escolhida para ser mãe de Cristo, é porque ela era pura. Ela buscava estar na presença de Deus. Ela, inclusive, casou-se com José. E quando ela engravidou, antes de casar, na verdade, ela engravidou e José ficou com medo. O que é que vão pensar? Naquela época, você sabe que era bem mais rígido essa questão de relações sexuais antes do casamento. E José estava com medo. Se Maria fosse descoberta tendo relações sexuais antes do casamento, muito provavelmente aquela mulher seria apedrejada. E José, ele recebe uma visita do anjo, e o anjo diz: olha, o que foi gerado nela não é seu, é do Espírito. E aí sim ele continua a sua caminhada com Maria. E Satanás tentou devorar o filho quando ele fosse nascer. Verso 5. Nasceu-lhe, pois, um varão que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Onde é que Jesus está hoje? Nasceu, cresceu, trabalhou como carpinteiro, teve seu ministério iniciado, foi morto, ressuscitou e subiu aos céus. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde Deus havia lhe preparado um lugar para que nela a sustentasse durante 1260 dias. E aqui, fazendo o estudo sobre o princípio dia-ano, nós vemos na história que o período de perseguição durou 1260 anos, fazendo o princípio do dia-ano
lá de Ezequiel 4, 6 e 7, Números 14, 34. Então a mulher, a igreja pura de Deus, saiu de onde estava sendo perseguida e foi para o deserto, para um local não habitado. E esse local é o que hoje nós conhecemos como Estados Unidos da América, onde os pais peregrinos instituíram aquela nação e tem um monumento lá marcando a data de chegada. Mas como eu falei, é algo mais aprofundado, eu não vou ter como entrar tanto nesse tema. Então perceba que a igreja de Deus seria perseguida. A igreja de Deus seria... tentariam acabar com ela, tentariam matar com ela, tentariam matar o próprio Cristo. E aí o verso seguinte, pode passar, Bruno. Nós vamos continuar ainda no capítulo 12, no verso 17. Capítulo 12, verso 17, diz assim: aqui nós diferimos, aqui nós fazemos a diferença entre a igreja de Deus e as igrejas que não são de Deus. E aí para você deve pensar assim, eu não vejo nenhuma igreja pregando dizendo que é falsa, eu não vejo nenhuma igreja dizendo que não é a igreja verdadeira. Como escolher a igreja verdadeira? Cá comigo. Nós estamos estudando desde Gênesis até o Apocalipse que Satanás, ele quer atacar aqueles que fazem a vontade de Deus. Então aqueles que não fazem a vontade de Deus, aqueles que não estão em íntima comunhão com Ele, em outras palavras, são do próprio Satanás. Desculpa as palavras duras, mas eu não tenho como dizer de outra forma. E é até mesmo o plano de Satanás que existam várias igrejas. Sabe por quê? Eu vou usar como exemplo as mulheres e os homens em seguida. As mulheres costumam ter vários pares de sapatos, vários calçados diferentes. Eu não vou dizer aqui os nomes porque eu não sei. Mas tem vários diferentes. Aí quando veste uma roupa e diz, deixa eu ver com qual eu vou. Aí olha lá, tem vários pares de sapato. É difícil ou não escolher o par de sapato certo para aquela roupa que você está? É difícil. O homem é diferente. O homem, primeiro que tem no máximo uma ou duas calças jeans e uma ou duas camisas, uma é gola polo, outra é camisa social. Então quando o homem veste, aí ele olha, peraí, eu tenho duas calças, pego essa, vesti. Tenho duas camisas, pego essa, vesti. Tem um tênis ou um sapato, pego esse, vesti, pronto. Já escolheu a roupa, o homem já está pronto. Por que eu estou dizendo isso? É muito mais fácil escolher quando nós temos duas opções do que quando nós temos diversas opções. Por que eu estou dizendo isso? No período em que Deus levantou a sua igreja, a igreja remanescente, a igreja que empunharia a espada da verdade, que levaria o movimento de Deus até a volta de Jesus Cristo, a igreja que trouxe à tona as verdades bíblicas, Satanás levantou milhares de outras igrejas. E hoje nós temos aproximadamente 40 mil denominações religiosas diferentes, né? Cada uma com suas particularidades diferentes, mas todas que se dizem cristãs, fora de outras fés, fora de outras crenças. E aí, diante de 40 mil igrejas diferentes, qual eu devo escolher? Eu devo escolher aquela que Satanás... Isso causa uma certa confusão, exatamente, Rosane, que também liga a palavra Babilônia, exatamente. Perfeito seu comentário. Então, é propósito de Satanás fazer essa confusão na minha e na sua cabeça, porque quanto mais opções, mais difícil de escolher. E como escolher? Eu vou escolher aquela que desagrada o inimigo de Deus, porque automaticamente, em desagradar o inimigo de Deus, isso quer dizer que eu estou agradando a Deus. No final das contas, só tem dois grupos, o que agrada a Deus e o que agrada ao inimigo de Deus. Bruno, quer dizer que existem muitas igrejas que não agradam a Deus? Infelizmente existe.
E existem também nelas muitas pessoas fiéis. Isso é verdade. Mas há um grupo que é o grupo alvo, é o grupo que Satanás ele se ira. E que grupo é esse? É o texto que está na tela aí para você. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra o restante da sua descendência. Quem? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Esse texto aqui é uma profecia clara. Esse texto aqui é um texto que está claramente em paralelo com Gênesis 3,15. Bruno, e o que diz em Gênesis 3,15? Deus fala que Satanás e Jesus, eu vou ler, eu não pedi para Bruno projetar, mas eu vou ler. Eu achava que eu não ia ler, mas eu vou ler aqui. Diz assim: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Essa briga, essa luta entre Satanás e o descendente de Cristo, ele vem desde o Éden. Desde o Éden, onde foi profetizado que Jesus pisaria na cabeça do Satanás, pisaria na cabeça da serpente, muito embora que a serpente conseguisse morder o calcanhar, mas Jesus seria vitorioso sobre o seu inimigo. Por mais poder que Satanás tenha, Jesus ele tem poder infinitamente maior. Quem é maior? A criatura ou o Criador? É lógico que o Criador. Próximo texto. E a gente já vai finalizar, falta acho que só mais um texto. Hoje a gente vai extrapolar um pouquinho, porque o tema é muito importante e é um pouco extenso. E aqui fala a chave, o segredo do sucesso. A causa que fez aqueles, que vai fazer com que aqueles cheguem no dia final e estejam do lado certo. Que vençam os seus pecados e vençam as suas dificuldades. Apocalipse 12, verso 11 diz assim: pois o venceram por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face à morte, não amaram a própria vida. Eles venceram, pois, por causa do sangue do Cordeiro. Quem nos dá a vitória é o sangue do Cordeiro. Não pense que meramente obedecer aos mandamentos, cumprir tudo direitinho, devolver dízimo, fazer ofertas, ir para a igreja, ser batizado, nada disso salva, embora tudo isso tenha sua importância, porque uma pessoa salva em Cristo, lavada no sangue do Cordeiro, ela vai querer se batizar, ela vai querer guardar os mandamentos, ela vai devolver dízimo, ela vai ofertar, ela vai à igreja, ela vai pregar sobre Cristo. Isso é uma consequência da salvação que Cristo opera na vida dessa pessoa, e não o contrário. Eu não guardo os mandamentos, eu não dou um bom testemunho para ser salvo, mas porque eu sou salvo, Cristo me transforma. Percebe a diferença? Muito bem, vamos para o próximo texto. Bruno, você está dizendo que só tem salvação nessa igreja, só tem salvação nesse grupo. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra do Senhor quem está falando, eu estou aqui apenas lendo. Pode passar o próximo texto, Bruno. O texto está lá em João, capítulo 10, verso 16, que diz assim: ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Haverá um rebanho e um pastor. Vai chegar um momento em que Cristo tem várias ovelhas espalhadas por vários apriscos. Pessoas verdadeiras, pessoas sinceras, que estão na Igreja Católica, que estão na Assembleia de Deus, que estão na Adventista, que estão na Batista, pessoas sinceras que estão espalhadas por todas as igrejas.
E vai chegar um momento em que Jesus, o pastor, vai chamar. E é interessante que as ovelhas, elas conhecem a voz do seu pastor. Jesus, ele vai chamar, e essas ouvirão a minha voz, e então haverá um só pastor e um só rebanho. Queridos, há muitas igrejas denominacionais, mas igreja de Cristo, igreja de Jesus, a igreja remanescente, existe apenas uma. E quando Jesus chamar as suas ovelhas, elas ouvirão a sua voz e elas se juntarão todas no aprisco de Jesus. E eu acho que é o último texto. Nosso próximo texto está lá em Mateus capítulo 10. Esse texto é forte. Mateus capítulo 10, ele nos diz assim, versos 34 ao 39. Palavras de Jesus. Não penseis que vim trazer a paz, não vim trazer a paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão da sua própria casa. Quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Quem acha a vida, perdê-la-á. Quem, todavia, perde a vida, achá-la-á. Quem acha a vida irá perdê-la. E quem perde a vida por causa de Cristo vai achá-la. Parece controverso, primeiro que Cristo começa dizendo que veio trazer guerra. Que guerra é essa que Jesus estava falando? Lembre-se que Jesus realmente, Rosane, é muito forte esse texto. Lembre-se que Jesus, ele sempre falava com o intuito de conduzir palavras da salvação, conduzir pessoas à salvação. E aqui ele não está dizendo para você e eu sairmos agora brigando com todo mundo, não, ele está dizendo que se eu e você amarmos mais o nosso pai e nossa mãe, nós não seremos dignos dele. Se amarmos mais o nosso filho, nossa filha, nossa nora, nosso genro, nós não seremos dignos dele. Se amarmos mais qualquer coisa do que a ele, nós não somos dignos dele. Se eu amo a minha congregação, a minha igreja, se eu amo mais as pessoas do que a Cristo, eu não sou digno de Cristo. É isso que o texto está falando. Percebe? Nada vale mais do que Cristo. Para finalizar, o último texto, de fato, agora é o último. Atos, capítulo 2, verso 37 e 34. Verso 37 ao 41. O que fazer depois de descobrir todas essas verdades maravilhosas? E a lição faz a pergunta seguinte: o que fazer, aquelas pessoas, o que devem fazer se viviam uma fé falsa, se viviam uma fé baseada nos ensinos de Babilônia, se viviam em um grupo religioso que não busca cumprir a vontade de Deus? O que essas pessoas devem fazer? Ouvindo ele estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito. Pois para vós outros é a promessa, para os vossos filhos e para todos que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Como muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Olha só. Aqui tem um chamado. Aqui tem um chamado muito forte, aqui tem um chamado muito poderoso. Porque o texto diz que é para todos quantos Deus os chamar. Se você está sentindo que Deus está lhe chamando hoje, se você ainda não faz parte do povo
que guarda os mandamentos de Deus e que tem o testemunho de Jesus, e está ouvindo a voz do pastor chamar você para fazer parte desse povo, não endureça o vosso coração. Se você já faz parte desse povo, que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus, fortaleça ainda mais a sua comunhão com Deus. Se você já foi parte desse povo, mas por algum motivo, por alguma razão, por algum acontecimento da vida, você não está mais fazendo parte desse povo, volte, ouça a voz do pastor e volte para o aprisco do Senhor e receba dele a salvação. Esse é o nosso convite. Ainda existe graça, ainda existe tempo para arrepender-se. Por que te demoras? O que está faltando? Levanta-te, toma o batismo e vem fazer parte desse povo que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Feche seus olhos, vamos fazer uma oração. Santo Deus, estamos aqui com pessoas que ainda não fazem parte do povo que guarda os mandamentos e que tem o testemunho de Jesus. Estamos aqui também com pessoas que já fazem parte. E estamos aqui com pessoas que já fizeram parte, mas por algum motivo hoje não estão mais fazendo parte desse grupo. Senhor, aqueles que ainda não são, fala com eles, Senhor. Faz o chamado. Aqueles que já são, fortalece e ajuda a trazer de volta aqueles que já foram e a trazer para mais perto de Ti aqueles que ainda não foram. E aqueles que por algum motivo se afastaram, enfraqueceram, apagaram a chama, apagaram o primeiro amor, que o Senhor nos ajude, que o Senhor os ajude, para que eles voltem ao aprisco do Senhor. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. A todos, uma ótima noite. Fiquem com Deus e que Jesus cuide de vocês. Tchau.